E aí, galera, estamos aí em mais um vídeo da web. Na verdade, eu acabei de gravar esse vídeo. Eu vou gravar de novo, porque eu achei que ele ficou muito grande, cara. Ele pode ser bem menor. Falando sobre, cara, o Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar algumas premissas rápidas, assim. São 28 países que compõem a União Europeia. Desde 73 o Reino Unido faz parte, e em 75 teve um plebiscito em que ele decidiu permanecer. Bem como esse teve agora. Mas naquela época ele decidiu permanecer. Você pode estar pensando ou ter visto em pesquisas rasas na internet que, cara, o Reino Unido acabou saindo da União Europeia porque são os ultraconservadores ingleses que votaram e articularam isso e tal. Cara, na verdade é assim, ó, xenofóbicos, né? Na verdade, assim, cara, tem ultraconservadores nisso, óbvio, né, cara? Xenofóbicos também tem, mas isso não é tão simples assim, não, cara. Foram só os mais velhos, né, que votaram pra sair, e os conservadores e os xenofóbicos e tal. É... E por isso o Reino Unido vai sair certo, errado, cara. Você tá viajando. Não, não é assim a vida. E é sobre isso que eu quero comentar com você, é sobre essas coisas que estão um pouquinho abaixo da superfície do Google. Claro que essa discussão vai levar em consideração o nacionalismo, né? Então, a identidade individual do Reino Unido versus, né? Que Reino Unido já é uma coisa que nós vamos ter ali, pai, né? Bom, versus o pensamento globalizado, né? Que o pensamento globalizado é um pensamento de homogeneizar as coisas, né? Como é que é a Europa? A Europa é o quê? Você vai dizer que que o italiano é igual ao francês, que é igual ao norueguês, o finlandês, que ele é igual ao, sei lá, ao russo, que é igual. Não, cara. Ao polonês, tudo muito diferente, cara. Você dá um pulo de Holanda, na própria Holanda é diferente, né? Mas pulo de Holanda pra, sei lá, pra Bélgica, pra Alemanha, pra Itália é outro mundo, são outras pessoas, totalmente diferentes. Mais ou menos como você querer entender que a América Latina, conheço o colombiano e você conhece toda a América Latina. Opa, Argentina é diferente, Uruguai é diferente, brasileiro é diferente, entendeu? Mas beleza. Então vai ter esse conflito de ideias, né? E aí a pessoa que tem uma visão um pouco mais rasa vai pensar, é nisso que se baseia, né? Essa decisão se baseia nesse pensamento raso, né? De que, nossa, o... De que... Nossa, bagunça de papel. De que na verdade... É só uma questão de um ideal, né? Um ideal de vamos todos ser um mundo só, todos sermos né? Todos somos europeus agora, ou o contrário, né? Não, eles não querem um mundo globalizado. Isso é uma coisa para vender jornal, porque a discussão ela é bem mais funda do que isso. E na época, antes da votação, começou a rolar muita coisa, porque teve pressão, né? Porque o governo inglês, a situação, o ministro inglês, o premier, era a favor de permanecer na União Europeia. Então teve relatório do Tesouro dizendo que, poxa, ia ter mais de 800 mil desempregos em 2 anos, né? Teve o Instituto de Estudos Fiscais, um monte, uma loucura, né, cara? As agências de risco também disseram, olha, se sair pode ser que baixe a nota. Claro que pode ser, tudo pode ser. Pode tudo. Aí, beleza, Reino Unido saiu da União Europeia. E hoje enfrenta um cenário de crise, de recessão, sim, mas isso já se sabia e os dois lados anunciavam isso. Não foi segredo, mistério, não. Os caras que queriam sair diziam, vai ter recessão. Mas em 2 anos, 3 nós saímos fora dela. E vai ser legal. Porque nós não teremos a obrigação, o ônus, de ser da União Europeia. E já vou falar sobre isso. Quem era contra dizia, velho, vai ter uma recessão fodida. Nós não vamos ser essa bosta, não. Vamos ficar tudo cagado. Beleza, saíram. Recessão.
Vai ter, certo, já está tendo, porque o mercado de capitais funciona muito em cima das previsões, não é? Tá, e o que hoje o banco inglês faz, né? O que ele está pensando? Teve uma matéria bem recente sobre isso, né? Ele vai tomar algumas medidas, todas para injetar dinheiro no mercado, para minimizar ao máximo a recessão que vai acontecer. Só que não serão 820 mil desempregados, serão 250 mil desempregos em 2 anos. E ele vai baixar a taxa de juros, né? Para 0,25, se eu não me engano. Vai estimular, vai começar a comprar título, vai comprar obrigações de empresas, vai fazer esquemas de financiamento para banco, vai fazer de tudo para injetar dinheiro. Fala-se em mais de 100 bilhões de libras, né, sendo injetadas só por essa questão de financiamento de empresas, assim. Então, eu quero só, eu vou resumir, porque senão eu tenho que falar o que significa comprar título, vender título, né? Eu não quero entrar nisso para não ficar longo, porque o outro já expliquei, ficou bem longo o vídeo. Então, assim, Banco Central inglês tá fazendo um monte de coisa para injetar dinheiro na economia, para diminuir esse impacto. Agora, teve um cara que escreveu um livro falando sobre as razões por que sair. E eu vou deixar aqui embaixo o link, ele botou 6 motivos para sair. Eu achei muito legal, que é um trecho do livro dele, provavelmente, né? Eu achei muito legal porque me parece a visão muito lúcida e muito razoável de um cara que tá lá mesmo, vivendo e que enxerga a realidade, né? Diferente da gente que tá fora e pensando, tá, mas e aí, quais são os impactos e tal? Porque é lógico, né, cara, é uma zona, a União Europeia por si só, é uma zona em que você tem ali o livre trânsito de trabalho, né? Até tem um conceito que a gente vai falar na União Europeia, que é o conceito de migrantes. Migrante é diferente de emigrante, é diferente de imigrante. Imigrante é aquele que vem para dentro, vem para dentro, né? Tipo injeção, vai para dentro, né? Então, o imigrante é o cara que entra em um país. O emigrante é o cara que sai do país. E o migrante é o cara que se desloca dentro de um país. E a União Europeia vai se tratar meio como se fosse um grande país e os países fossem estados. Então, nós teremos os migrantes ali dentro, uma zona de livre trabalho, né? E isso vai gerar um monte de coisa, um monte de acordo aí que é uma das questões que começam a ser revistas agora com a saída do Reino Unido. Mas sobre esses motivos que eu acho legal, eu vou ler aqui para você e vou deixar linkado para você também ver aqui. Ó, um dos motivos que eu achei bem legal que ele fala que é o seguinte, ó, ele fala pra gente que a União Europeia é diferente, cara, de qualquer outra associação internacional, tipo NAFTA, sei lá, sabe? Porque na União Europeia a gente tem um conselho que vai legislar sobre os membros. Ou seja, se é uma decisão do Reino Unido que for contra a decisão da União Europeia, dependendo do aspecto que se dê essa decisão, óbvio, né? Essa decisão será revista. Então, existe uma supremacia legal da União Europeia frente aos seus integrantes. E, cara, preciso te lembrar que a Inglaterra, cara, tradicionalmente, desde sempre, cara, historicamente, nós vamos ter na Inglaterra desde, sei lá, da assinatura da carta, da Magna Carta, né? Nós vamos ter ali ações que vão preservar o Estado de Direito, né? Vão colocar o rei abaixo do Estado de Direito, né? Isso aí falando de 1215, sabe? Então, coloca o rei abaixo do Estado de Direito. E aí, para a Inglaterra ter essa, né? Você ter a tua supremacia legal abaixo de uma supremacia legal acaba conflitando em alguns interesses.
Eu vou trazer já para a gente aqui alguns que ele citou que são bem interessantes. Deixa eu voltar aqui para o artigo. Beleza. E aí, então, primeiro, essa supremacia que a União Europeia tem acima dos países que fazem parte dela, né? Segundo motivo que ele elenca para sair, ele fala que a União Europeia não é uma zona de livre comércio, é uma zona de união aduaneira, e é bem diferente. Porque numa zona de livre comércio eu tenho a queda de barreiras, e isso propicia a negociação individual, direta. Vou lá, o meu país, não tem barreira, nós vamos negociar, velho. Só que a União Europeia não é isso. Não é uma zona de livre comércio sem barreiras. Ao contrário, é uma união aduaneira. Numa união aduaneira tem barreira tarifária já pré-acordada, comum, e o impedimento, né, de acordos comerciais individuais. Não vai rolar. Porque vai ter uma regra, uma tarifa fechada, tudo já. Porque uma união aduaneira é isso, são estabelecimentos de regras pré-acordadas. Não vai ter um acordo individual. E é diferente de uma zona de livre comércio. Ele dá um outro exemplo. Ele fala que o Reino Unido, né, que é a Grã-Bretanha, ela é um dos 28 membros da União Europeia, né? Ela é o que mais vende para o resto do mundo, só que ela sofre com essa tarifa comum que é aplicada. E ele dá o exemplo da Suíça, que não faz parte da União Europeia. Mas olha que loucura, a Suíça não faz parte da União Europeia, não tem o ônus de fazer parte da União Europeia, de ter a sua legislação abaixo da legislação do Conselho. Mas ela fechou um acordo direto com a União Europeia. E esse acordo possibilita que a Suíça goze de livre comércio, como se fosse membro, mas sem ser membro. Só que sem ser membro, ela consegue, por exemplo, fechar acordos individuais por fora, como fechou, e ele elenca aqui, com a China, por exemplo, acordo, né? Um grande acordo comercial, né, por fora com a China. Ele ainda dá o exemplo da Noruega, que fechou acordo com as Filipinas e tal, né? Então são países que não estão na União Europeia, que gozam do livre comércio com a União Europeia, porque fecharam acordos, né, direto com Bruxelas, fecharam acordo com o Conselho, né? Costuraram um acordo. Então goza do benefício, não tem o ônus e ainda tem a liberdade de poder fechar acordos externos. E ele fala ainda que tem um grande problema, que é como a gente tem essa legislação da União fica acima da legislação individual do país. Ele fala que a resposta de Bruxelas à crise na migração e a crise do euro é a mesma resposta que Bruxelas dá a tudo, que o Conselho dá a tudo. É uma integração mais profunda, é integrar e integrar mais. E a Grã-Bretanha pensa em outras formas de lidar com a crise do euro, né? Que eles nem querem assumir, porque eles não querem a porra do euro, mas com o problema da migração. E ele tem um argumento bem interessante, que ele fala assim, cara, quando a Grã-Bretanha se juntou em 73, a União Europeia era responsável por 36% da economia do mundo. No ano passado, a União Europeia foi responsável por apenas 17% da economia do mundo. Ou seja, né, ela está perdendo espaço, e as economias em desenvolvimento estão crescendo muito rápido. A exemplo na Austrália, Nova Zelândia, ele fala que o Canadá, que os Estados Unidos estão ampliando, estão superando e muito a União Europeia. E ele diz ainda que não é difícil saber por quê que a União Europeia está sendo ultrapassada de forma tão agressiva. Porque Bruxelas está mais preocupado com a manutenção do euro, que está em crise, né? E com meios de integração da política, do que com o bem-estar e o crescimento do bloco.
Então, ele... Por que, ele pergunta ainda, por que que a gente deve ficar atrelado, né, ao continente mais, né, lento em crescimento do mundo, né? Ao bloco, quer dizer, o que mais lento em crescimento nós vamos estar ali grudados com os caras, por quê? Né? Essa é a pergunta que ele faz. E aí ele fala assim, cara, alguns perguntam, ele diz assim, alguns perguntam que, cara, você quer ser igual à Noruega, então? Você quer ser igual à Suíça? Ele fala, não, cara, eu quero ser melhor. Por quê? Porque ele fala, a Noruega tem 5 milhões de pessoas, a Suíça tem 8 milhões de pessoas, nós temos 65 milhões de pessoas. Entende que o raciocínio do cara é um raciocínio bom, né? Ele fala, a Noruega e a Suíça estão em primeiro e segundo lugar sempre, cara. Em índice de qualidade de vida e tal, né? A Noruega e a Suíça não querem, a população é contra a entrada na União Europeia, né? Eles pagam para Bruxelas, para esse livre comércio, muito menos, né, per capita, né, do que nós, do que o Reino Unido, né? E tem a liberdade de assinar acordos externos, com mercados externos. Ele fala como assinaram com as Filipinas no mês passado, né? Depois de apenas 10 meses de negociação. São democracias autônomas, a Noruega e a Suíça. Ele alega isso, né? Como eles querem ser uma democracia autônoma, entendeu? Então, cara, você percebe como... Eu vou deixar aqui embaixo o linkado para você poder ver a matéria na íntegra e tal, né? A matéria vai longe, mas eu queria comentar um pouco sobre essa visão de um inglês mesmo, né, cara? Me parece muito racional, cara. Sabe? Na prática, o que muda para o Brasil essa saída da União Europeia do Reino Unido? Nada, porque o Brasil, no governo PT, não fez acordo internacional nenhum. Fez, parece que com o Irã, com a Palestina, uns acordos de merda. Talvez agora comece a fazer alguns acordos decentes. Para a União Europeia, o que muda? Cara, eu acho que a União Europeia sobrevive sem o Reino Unido, entendeu? Sobrevive. Para o Reino Unido, cara, vai sofrer uma crise e mas vai superar, cara. E já está se articulando para superar. E se tem alguém que é bom para enfrentar a crise, é o Reino Unido, né, cara? Pelo amor de Deus. Reino Unido já passou por tudo, né? Tem um texto que eu achei legal de um cara chamado João Pereira Coutinho, da Folha, né? Ele é um cientista político, né? Português. E ele falou o seguinte, cara, a Inglaterra passou pela Revolução Industrial, né? Passou pela... ele fala várias revoluções, Revolução Industrial, Revolução Cultural, Revolução, sem todas com R, né? Sem fazer uma revolução com R maiúsculo, que é né, armar, né? Então, a Inglaterra vai, com certeza, se dar muito bem, vai sair bem dessa, enfim, né? Então, claro que também se deu tão bem assim porque nosso ouro estava na mão dele lá, né? Portugal levou o nosso ouro pra quê? Pra dar pra eles. Mas enfim, cara, essa é a minha opinião, cara, sabe? Vai muito além de uma discussão como nós temos aqui, muito rasa, de que tudo é direita, é esquerda, tá? Vai muito além do que isso, cara. Vai muito além disso, sabe? É uma discussão mais bacana no sentido de que é direita com direita, até se você for pensar, sabe? O que é melhor comercialmente falando, né? O que é melhor para o país comercialmente falando. É isso, cara. Vou terminar aqui o vídeo para que não fique mais longo. Tá quase... Nossa, tá grande de novo. Mas não vou gravar de novo. Já era. A gente se fala. Deixa a tua opinião aqui para um outro vídeo que você queira. Se quiser deixar a tua opinião sobre o Brexit também, deixa aqui. Se tiver opiniões, pode ser que de repente com um tempo eu respondo aí, né? Que é bem corrido para mim. Mas é isso, cara. A gente se fala. Um grande abraço e até a próxima.